Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico, filosófico é o episódio mais célebre do Mahabharata, o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre dois caminhos: da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita então aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes mesmo orientais veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, sublime canção. Atitude fundamental do Bhagavad Gita, Huberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica e vaga de culpa ou karma, porque quem age é o ego, e esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir, assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego. Assim, a sua atividade não é culpada. O reto agir
por amor ao eu verdadeiro, não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É nisso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer-se eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização, baseado em autoconhecimento. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização, baseado em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do texto original sânscrito que temos sobre a mesa. O texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda Hindu, sendo que este último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J. W. Hauer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publishers e recentemente traduzida para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição com o nosso texto em português e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em letra sânscrita, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Bhagavad Gita, Sublime Canção. Assim, nesse livro que vai nos ensinar sobre o hinduísmo e sobre a questão do nosso interior, de voltarmos para dentro de nós e melhorarmos cada vez mais. Este livro é fantástico. Devemos estar dentro dele, estudá-lo e melhorar cada vez mais. Bhagavad Gita, Krishna. Tradução em notas, Huberto Roden.
Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata, é o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre dois caminhos: da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita então aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Humberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, sublime canção. Atitude fundamental do Bhagavad Gita, Humberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, evada de culpa ou karma, porque quem age é o ego, e esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir, assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego. Assim, a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro,
mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É nisso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer-se eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização, baseado em autoconhecimento. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização, baseado em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do texto original sânscrito que temos sobre a mesa. O texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que este último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e Kriya Yoga. Em alguns trechos obscuros recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J. W. Hauer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publishers e recentemente traduzido para a nossa língua uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição com o nosso texto em português e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em letra sânscrita, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Bhagavad Gita, sublime canção. Assim, nesse livro que vai nos ensinar sobre o hinduísmo e sobre a questão do nosso interior, de voltarmos para dentro de nós e melhorarmos cada vez mais. Este livro é fantástico. Devemos estar dentro dele, estudá-lo e melhorar cada vez mais. Bhagavad Gita, Krishna. Tradução em notas, Huberto Rodem. Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata.
o texto mais venerado pelos hindus. O Manual de Assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre dois caminhos: da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita então aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Humberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente